Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, hoje falando sobre o absolutismo europeu, uma forma de governo que concentrava os poderes nas mãos dos reis lá na Europa Ocidental e que ocorreu entre os séculos XV e os séculos XVIII. Como a palavra diz, os reis tinham poder absoluto. Eles estavam com todos os poderes em suas mãos. Eles podiam criar novas leis, eles podiam decretar novos impostos, fazer julgamentos, tudo sem ter a necessidade de outras pessoas aprovando ou outros grupos aprovando seus atos. Obviamente que eles tinham sim o apoio de outros grupos e tinham o controle, principalmente da população pobre, que era a maioria da população. E tinha ali também muitas ideias que foram surgindo. Com o passar do tempo, o fortalecimento do poder dos reis, vieram também teóricos, pensadores que criaram teorias que justificavam esse poder, que diziam que os reis eles tinham poder divino, poder absoluto. Vou falar para vocês aqui sobre 3 pensadores e vamos analisar um pouquinho a visão de cada um deles. O primeiro pensador que nós vamos analisar é o Nicolau Maquiavel. Ele escreveu uma pequena obra chamada O Príncipe, um livro onde ele ensina como que o rei, como que o monarca tem que fazer para ter o controle sobre a população e evitar revoltas contra o seu governo. Nicolau Maquiavel é considerado o fundador da ciência política, porque ele considerava a política um campo separado da moral e da religião. E para ele, o fim justificava os meios, ou seja, importava o seu objetivo final e não o que você ia fazer no meio para poder alcançar esse objetivo. Se você ia ter que ser duro, grosso, malvado e ter que usar de força para conseguir que as pessoas o temessem ou o amassem. Vou ler aqui um trechinho para vocês de uma obra dele, ó. Nasce daí esta questão debatida, se será melhor ser amado que temido ou vice-versa. Responder-se-á que se desejaria ser uma coisa ou outra, mas como é difícil reunir ao mesmo tempo as qualidades que dão aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido do que amado. Aí ele explica por que é melhor que o príncipe, que as pessoas tenham medo do príncipe ou do rei, né, do que o ame. Continua. É que os homens geralmente são ingratos, volúveis. Volúveis quer dizer mudam de opinião, né? Covardes e ambiciosos de dinheiro. E enquanto lhes fizeres bem, todos estão contigo. Oferecem-te sangue, bens, vida, filhos, desde que a necessidade esteja longe de ti. Mas, quando ela se avizinha, voltam-se para a outra parte. Aqui, o Maquiavel está dizendo assim, se você não consegue controlar a população do seu reino por meio do amor a você, então você tem que fazer com que essas pessoas tenham medo de você, para que elas não se revoltem. Porque enquanto as coisas estão bem, enquanto a economia tá legal, o clima tá legal, todo mundo te apoia. Mas se vier alguma crise, já era. Eles vão pro lado que eles tiverem medo, eles vão apoiar o lado que eles acham que vai protegê-los. Então você tem que ser firme com o seu povo. Vamos ver um outro pensador? Depois nós temos aqui o Thomas Hobbes. A principal obra dele se chama O Leviatã. A teoria de Thomas Hobbes dizia assim, o homem era o lobo do homem. Sabe o lobo que caça, devora, destrói? Então ele diz que em sua natureza original o homem é capaz de destruir a própria humanidade. Eu não sei se eu discordo muito dele não, tá? Mas continuando. Ele diz assim, os próprios seres humanos, quando eles perceberam que eles iam se autodestruir e destruir a humanidade, eles escolheram dar o poder para algumas pessoas, para algumas famílias e tornaram essas famílias líderes. E são hoje a família dos reis. Então, o Thomas Hobbes dizia que o rei impedia a destruição da humanidade, impedia o caos e que o poder real tinha sido dado pelos próprios seres humanos. Então, aqui ele diz que o rei impede o caos e por isso as pessoas têm que serem submissas a ele. Vamos ver mais um pensador? Agora vamos analisar as ideias de Jacques Bossuet, um bispo que criou teorias que reforçaram o poder do rei também.
Ele escreveu uma obra chamada A Política Inspirada na Sagrada Escritura, uma teoria que usava a Bíblia para apoiar o poder real. E ele criou, a teoria dele se chama a Teoria do Direito Divino dos Reis. E segundo ele, quem deu o poder para o rei, quem deu para o rei o direito de governar foi o próprio Deus. Por isso as pessoas não podiam, em hipótese alguma, pensar em murmurar, em falar contra o rei ou se revoltar contra ele. Inclusive eu coloquei aí na apostila um texto dele e vou ler aqui para vocês, né, para vocês observarem. Olha o que o Bossuet fala pra gente. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve-se acreditar que ele vê melhor e deve-se obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Então ele diz, quem deu o poder para o rei foi Deus. Ele é como se fosse o Deus na terra. Nós não podemos questionar ele, não podemos murmurar contra ele. Isso é o primeiro passo para a divisão do nosso reino, para a quebra do nosso reino. Continua, Como não há poder sem a vontade de Deus? Todo governo, seja ele qual for a sua origem, seja ele justo ou injusto, pacífico ou violento, é legítimo. Todo depositário da autoridade é sagrado. Revoltar-se contra ele é cometer um sacrilégio. Então aqui ele diz, reforça novamente, o poder do rei é legítimo, quem deu esse poder para ele foi Deus. Se revoltar contra o rei não é um crime de Estado, não, é um crime contra o próprio Deus, é um sacrilégio. Agora pense uma sociedade com a mente assim bastante fechada, porque eles estão saindo da Idade Média, saindo de todos aqueles medos, aquelas pestes, aquele período de muitas guerras, um período muito difícil que foi o período da Idade Média. E aí alguém diz para ele, um padre, né, que é um bispo, que é ali um grande líder, diz para as pessoas que eles não podem se revoltar contra o rei, porque o poder do rei é um poder divino e que se revoltar contra ele é um pecado mortal. Né? Então, essas teorias, com certeza, elas ajudavam em muito fazer com que as pessoas aceitassem o poder do rei como absoluto, como total, como único e obedecer cegamente ao rei. O Luís XIV, por exemplo, o rei da França, é o símbolo do absolutismo europeu, é o principal, é o melhor exemplo do absolutismo europeu. Ele, além de fazer uso dessas teorias para poder justificar o seu poder, ele também fez uso da força por meio do exército, um exército bem formado, bem equipado, para conter revoltas contra o governo dele, para fazer defesa do território dele. Então o uso da força também era muito importante, como afirmava Maquiavel, e ele também tinha as suas alianças com a nobreza e com a burguesia, que eram os dois grupos que tinham dinheiro, prestígio e influência no período. Sobre o Luís XIV, o que mais nós podemos falar dele, já que ele é o maior exemplo de absolutismo inglês? Ele esteve no governo francês por 54 anos, é tempo pra caramba, não é verdade? E ele se autodenominava como o Estado. Ele dizia assim, o Estado sou eu, ou seja, o reino, o país, França não existe sem a minha figura. Ele se colocava como uma única pessoa, ele e o reino, uma única instituição. Todos os seus atos eram pensados, ensaiados estrategicamente, né? Outra denominação que a gente dá para ele é como o Rei Sol. Imagine você, nada existe sem o Sol, o planeta Terra não existe sem o Sol. É como se ele dissesse, a França não existe sem mim, eu sou super, super, super importante para a França. Todos os seus atos, como eu disse, eles eram pensados, ensaiados, todas as suas vestimentas eram ensaiadas. Ele foi o cara que mais teve
representações em pinturas, quadros, esculturas, e todas essas imagens eram espalhadas pelo Reino da França. Consideramos que a França não era pequenininha e que naquela época também não tinham as mídias sociais como hoje, não tinha TV, internet, que rapidamente uma pessoa da noite para o dia pode se tornar conhecida no mundo. Mas ele se fez conhecido em toda a França, pegando essas imagens, essas ilustrações, essas pinturas dele, super bem encomendadas, e espalhando por todo o reino. E geralmente essas ilustrações mostravam ele como um santo, como um milagroso, como alguém que efetuava milagres, e as pessoas acabavam, principalmente os mais humildes, acabavam aceitando ele realmente como aquele representante divino que Bossuet dizia. Vou pegar aqui um trechinho que também tem na apostila de vocês, sobre uma resposta, palavras do próprio rei Luís XIV, dada aos parlamentares franceses em uma sessão lá parlamentar na França. Olha o que ele diz: é somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente de mim que os meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade. Aqui ele está dizendo que, se ele não existisse, aquela reunião dos políticos também não existiria, a França não existiria, todo o poder da França vem dele. Palavras do próprio rei, olha, mais um pouquinho, ó. É unicamente a mim que pertence o poder legislativo, sem dependência e nem partilha. Aqui ele diz o quê? Vocês, membros do poder legislativo, vocês devem obediência a mim, porque se eu não existisse, vocês não existiriam. Toda a ordem pública emana de mim, os direitos e interesses da nação estão necessariamente unidos com os meus e repousam inteiramente nas minhas mãos. Luís XIV era o cara, né? Nós até temos um nome para isso que ele fez, né? Tinha toda uma equipe, claro, ajudando ele. Essa incorporação do Estado, essa divulgação da sua imagem como um santo, como um milagroso, como a personificação divina na Terra. O nome disso é marketing político. Claro que a gente não conhece, isso hoje em dia não existe, né? Políticos ali que constroem uma imagem para ter o apoio da população. Você conhece isso? Ou será que isso ficou lá na Europa ocidental dos séculos XV e XVIII? 15, 16, 17, 18? Ou isso perpetuou pela história e acontece em outras regiões do mundo de outras formas, claro, mas também essa questão da estruturação da figura política para que as pessoas tenham a estruturação de ideologias e de marketing para que as pessoas deem apoio aos políticos. O que você acha? Me diz aqui. Será que nós temos a possibilidade de um retorno de um poder absoluto concentrado nas mãos de uma única pessoa? O que você me diz? Tchau e até a próxima!